Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos comentar aí, né, o quarto e último episódio do documentário do BBB. Mas antes eu quero pedir aí pra você, acompanhando aí os vídeos de BBB, do Doc, e não é inscrito no canal, já se inscreve aí, todo mundo curte o vídeo, comenta aí o que vocês acharam do documentário, compartilhe aí com quem você quiser. Episódio 4, é o episódio, né, o nome mesmo fala, os vencedores. Obviamente vai falar sobre os vencedores do BBB. Já começou ali com o Rafinha ligando para os seus ex-companheiros ali de edição, eles que faziam rádio pneu. Então ele fez uma chamada de vídeo ali, falando que estava lá na Globo e queria convidar os dois para repetir essa edição da Rádio Pneu. E foi bem legal, né? Ficou parecendo um programa ali de podcast. A Dani Calabresa participou ali algumas vezes com eles. E eles já começaram ali falando, né, dos vencedores. Primeiro, o segundo, né, no caso. Primeiro já tinha falado que era o Domini. Depois já foram falando ali do Alberto Cowboy, que, né, foi o primeiro da cota, né, dos cowboys a ganhar. Foi mostrando ele ali nos rodeios, ele emocionado, né, todo mundo idolatrando ele ali, né, do meio, né, do rodeio. E o cowboy era bem legal mesmo. Depois eles foram falando ali, né, da Sabrina Sato, Domini, né, como eu disse, no BBB 4. Falando ali, né, do Buba, se não me engano, ele faleceu já. O Dourado, que era bem brigão, né, o Buba que só chorava. Mas que quem ganhou mesmo foi a Cida, falou rapidinho, né, porque já mostraram a Cida mesmo comentando no primeiro episódio. Depois pegaram ali a entrevista com o Jean Willis, ele teve um tempo maior. Ele falou que achava que ia sair na primeira semana, entregou o cartão lá para a irmã dele, falou, paga as contas aí, que eu vou ficar só uma semana mesmo. E ele diz ali que teve um paredão que ele recebeu 6 votos, foi mais votado. Aí o Biel perguntou por que ele achava que tinha recebido tantos votos assim. Ele falou, acho que é porque eu sou gay. Então ele fala hoje, né, que foi meio perseguido por questão de homofobia, e o maior embate dele, né, foi o Rogério, o famoso Dr. G, e outras pessoas, né, mas o maior embate dele foi o Dr. G. Aí mostrou até um trechinho ali, né, das pessoas falando, nossa, Jean, você falou em rede nacional abertamente que você é gay e com orgulho, né, isso te torna, assim, mais homem do que muito homem por aí e tal. E aí ele foi falando, né? As pessoas não gostam de gay, mas gostaram de mim, que ele foi ficando, né? Os embates dele foram saindo. O Dr. G mesmo foi eliminado com 92%. E aí ele ficou na final com a Grazi. O Jean ganhou com 55%. Ele acha que depois disso foi uma revolução, né, para ele, porque além das outras pessoas, né, terem se sentido representadas, tem um menino gay ali e que ganhou, porque ele até falou, né, as pessoas não gostam de gay, mas gostaram de mim, por algum motivo. E aí depois ele teve muitas participações, né, muitos lugares de fala, para poder falar sobre, né, os GLS que eram na época, né, no Faustão. Ele fez uma participação ali na parada LGBT, né, que é hoje. Antigamente era parada gay. Ele falou que nesse ano deu maior público, né, maior quantidade de pessoas. E ele também relata, né, uma vez que ele recebia muitas cartas, recebia uma aleatória, pegou uma lá e era uma senhora contando a história que o filho dela era gay, que ela via muito o filho dela no Jean, era afeminado e tal, por questões de religião, ela era muito religiosa,
expulsou o filho dela de casa. E ela falou que se na época, né, que aconteceu isso, tivesse um Big Brother e tivesse um Jean ali, como era ele, ela teria aberto mais a mente e não teria feito isso com o filho dela. Então, ele se sentiu assim, né, meio que uma pessoa que represente várias outras nesse sentido, né, que muita gente deve ter se aberto para os pais, né, o famoso sair do armário. E aí depois, né, como eu falo, né, sempre termina um assunto e já entra outro do nada. Eles começaram a falar ali do alemão, BB7. O alemão, ele só tinha 24 anos, então ele entrou na casa, mulher bonita, ele só queria pegar mesmo. Pegou a Fanny, deu um beijo em uma. Depois estava de olho nessa menina bonita também, ela era Miss, se não me engano. Apaixonou por ela e ele ficou de rolo com as duas. Foi o primeiro trisal aí do programa em pleno 2007. E aí ele falou também, né, dos embates dele, principalmente ali com o Fael. Ele falou que ele só foi reativo às agressões que as pessoas faziam com ele, né? Falavam grosso. Então ele só rebatia. Botar nele e ele foi cair no paredão. E aí foi eliminando, né? Tanto os desafetos quanto os afetos dele. Saiu o Siri, saiu a Fanny. E a hora que a Siri e ele assim, né, tinha um romancezinho e eles simplesmente tinham se beijado no programa. Aí o alemão falou, né? Foi se sentindo adotado pelo público, né? E ele ganhou com 91%. E aí depois, né, dá um pulinho de tempo ali, vai pra 2010, que o Dourado, ele foi um participante do BBB 4. Ele volta no BBB 10. E como ele era o cara mais agressivo, mais bravão, tinha os gays, né? Tinha 2 gays e uma lésbica no programa. De César, o Serginho e a Morango. O sem embate ali, né, do Dourado foi o de César. Eles discutiam, brigavam muito. Porque ele falava de orgulho ser hétero e tal. Que, né, homem foi feito pra relacionar com mulher pra homem e tal. E depois no finalzinho ali no paredão que foi de César versus Dourado, tiveram um fair play ali. Crescimento e tal. O de César saiu, o Dourado ganhou. E depois de um tempo, o Dourado gravou um vídeo falando que estava arrependido dessas falas. Ele até falou ali rapidamente. Depois mostrou o César ali também, né, maquiando, fazendo serviço dele. Ele tá na vinheta das bodas. E de lá já pula pra Maria, que foi a vencedora do BBB 11. Maria também teve uma bela história. Ela falou que ela era atriz, fazia teatro, estava em cartaz com uma peça. Decidiu ir pro BBB para ver se ela bancava essa carreira de atriz, né? Fosse o celeiro para ela. E aí chega lá, ela se envolve com o Mal Maurício, poucos dias de programa. O Mal é eliminado. E naquele ano teve uma dinâmica. Que os primeiros eliminados iam para uma casa de vidro. Entraram 2 da casa de vidro, que foi Wesley e Adriana. Ela se envolveu com o Wesley depois que o Maurício saiu. E algumas semanas depois, quem tá lá na casa de vidro dos eliminados voltava. O Maurício voltou. E aí a Maria falou muito álcool e isso começou a correr atrás do Maurício de novo. Explicou a situação pra ele. O Mal cagou pra ela. E aí ela falou que mostraram um livro pra ela que alguém tava lendo lá. Ela começou a ler, e tava carente demais e tal. Meio que tacou foda-se pro Maurício. Votou nele. E aí teve um paredão que foi Maurício versus Wesley. Mal saiu.
depois que o Palmão saiu, aí ela voltou a se envolver com o Wesley. E eles foram ficando, e afinal foi Maria e Wesley. Maria ganhou a primeira Maria. Bonitinha também, afinal. Ela falou que não imaginaria, porque uma mulher, né, pegando dois homens na mesma edição, né, teve um enredo muito legal. Depois eles falaram ali dos cowboys, né, em 2012 teve o Fael, em 2015 o César Cowboy, foi falando rapidamente. Em 2014 pularam ali falando da Vanessa, gostava de bichinhos, tal, uma pessoa que se sentia excluída, né, um patinho feio, peixe fora d'água, como disse o Biel no seu discurso. E ela falou que tinha um trauma de infância, né, que ela sempre foi mais excluída, porque o pai dela, ele era um dos maiores traficantes de São Paulo, e aí ele morreu, ela passou a morar com a avó, e na escola, né, ninguém queria ficar perto dela, ficava chamando ela de banditinha e tal. Ela falou que só podia beber com uma peça de roupa e um tênis, então eles deram roupa, sapato, ela falou até emocionada com isso. Ela também gostava de meninas, e aí ela passou a se envolver com a Clara, teve Chico e Clarissa, foram adotadas ali pelo Brasil, né, pelos adolescentes. E afinal, melhor ainda, foi no dia do aniversário da própria Vanessa. Ela ganhou um premiaço de aniversário. Hoje ela é veterinária, clínica dos animais, maravilhosa. Aí teve esse lapso de tempo, né? Já falou da Emily, falou da Ana Paula, mas não falou da vencedora de 2016, né? Que foi a Moniz. O 15 foi o César, então ele também foi rapidão. E aí pulou pro 18, que é a Gleice, na história da Gleice, voltou com paredão, foi com paredão falso, voltou com paredão falso, voltou com uma fala da novela, né? Que a novela estava passando na época. E depois entrou o Paulo Ricardo para falar ali de música, né? Falou do tema da música, que ela é atual até hoje, né? O que você faria, o que é o prêmio e tal. Aí começa a mostrar ali no hospital, mostra até o Minho. Chega lá no hospital, conversando com seus dois colegas de trabalho. Ela falou que chegou ali, a primeira pessoa que ela viu também, que era negra, era o Babu, se identificou ali com o Babu. E aí chegou a pandemia, ela falou que ficou preocupada, pensando no pessoal do hospital. Na edição, né, tinha ela, a Marcela também, que era outra médica. E ela falou, né, foi usando a narrativa dela de representatividade negra, que as pessoas foram se identificando com a história dela, porque ela era uma pessoa que foi adotada aos 3 anos, se tornou médica, então o negro subiu ali no poder. Ela ganhou com 44,10%, no final entregando o Rafa e Thelminha. E ela é médica, ela dança na escola de samba. E por último, não, né? Penúltimo foi a Juliette, a maior, né? Ela era maquiadora, contava causas, conversava ali com o pessoal, todo mundo falava assim, Juliette, a cara do bebê, você tem que ir e tal. E ela falou que lá no programa ela se sentiu rejeitada, meio de canto, principalmente ali depois de um dia ali no início, que ela foi lá no confessionário gravar o raio-x. Ela ficou praticamente o tempo todo o raio-x falando, ela fala muito. E o pessoal começou, né, meio que pegar ela pra Cristo por conta disso. Então ela falou,
se sentindo rejeitada, de canto, excluída, teve autoestima baixa, ela se sentindo feia e tal. E ali o Lucas Penteado falou pra ela um dia, você é muito importante, você é foda e tal. E ela falou que a partir disso ele viu a chavinha que ela ia tocar o foda-se e ia ser ela, então ela se soltou, foi ficando mais alegre e também fez ela ganhar, né? Como diria o Thiago, que arrepia até hoje, né? Do primeiro lugar do público, ela nunca saiu. E aí ela conta ali o pós, né? Que ela saiu, 24 milhões de seguidores, crescendo, e todo mundo queria que ela fosse cantora, ela sendo sensação do momento, aí um dia ela tá cantando com o Gilberto Gil, um dia ela tá no Faustão, um dia ela tá trabalhando, e então assim, é aquele susto, né, de uma vez que de participante do BBB, marcado por anônima, a sensação do momento. E ela falou que foi ficando um pouco apática com isso, né? Acho que é o susto, né? Da fama, sei lá. Ela conta ali, né, que queria ganhar 200 mil pra fazer a cirurgia da dela. Ela tinha levado a mãe dela ao médico, e a médica aproveitou, consultou a Juliette também. Ela descobriu um aneurisma cerebral bem na região que a irmã dela teve e faleceu. Aí a médica sugeriu operar. Ela falou que não queria operar. Aí depois a mãe dela convenceu, as pessoas convenceram. Ela operou sem contar, abertamente para a imprensa e tal. Então ela falou assim, eu estava passando por aquilo enquanto para a imprensa, para a internet, tá tudo bem. Depois ela contou, né? E contou, né? Busca se conectar mais toda vez. Então, esse pós, assim, que deu esse boom na vida dela, né? No 22, falou rapidinho do Arthur, nem entrevistaram ele, né? Falaram ali, o menino tava comendo pão e tal. Depois entrou o Tadeu ali falando um pouquinho de como foi as trocas de apresentadores, né? Que geralmente as pessoas comparam muito. Ele falou que não sentiu tanto essa diferença, assim, pelo público. Ele tive essa rejeição. Eu adoro o Tadeu, mas ele é muito fofinho pro programa, gente. Depois ali, os meninos pedindo, falando que são amigos, que não poderiam ter ficado tanto tempo assim, né, sem se encontrar. Foi até emocionante. Depois, por último, o último campeão, mostra o Davi ali, né, dirigindo o seu carro, pegando seus passageiros, conversando ali com as senhorinhas. Aí ele tava falando, né, tem dia a pessoa às vezes entra estressada, né, não fala com a gente passa meio invisível de poder passar na rua, todo mundo vai tirar foto, tá filmando, tá fazendo tudo, né, isso é da fama, né, e aí, né, tinha duas senhorinhas, né, passando em situações aleatórias ali, dirigindo com ele. Aí elas falaram que torceu por ele, ficou nervosa nas brigas e tal. Uma até perguntou, né, da faculdade de medicina, que queria que ele fosse médico para ser atendido por ele. Davi começou a rir. Aí a senhora falou assim, aí, o que deu essa história de medicina? Ele só riu, não falou nada. Aí o Thiago também falou ali, né, questão dos discursos, questão dos vencedores, e foi mostrando ali, né, as imagens dos outros vencedores, falando que tem sua narrativa, que no final ali tem a chuva que é aplicada para lavar a sua alma, e como parte no prêmio. E foi isso. Faltou, assim, muitas partes, muitas coisas que poderiam ter sido faladas, né? Não só em 4 episódios, poderia ser melhor explicado. Tipo, episódio 3 da seleção, falaram que ia ter partes ali da seleção, inclusive da seleção do BBB 25, cortaram totalmente.
fica assim, fala um assunto, depois já entra em outro sem dar gancho. Poderiam ter feito homenagem aos bebês que já faleceram. Poderiam ter contado ali mais histórias. A parte real dos bastidores ali mesmo, como surgiu, como que fica. Todo mundo sabe como que é a casa. É um quadradão e onde tem aquele espelho ali, fica as pessoas atrás. Mas a gente queria ver o que acontece. Como é a edição do programa, essas coisas. Poderiam ter uma segunda temporada. O que vocês acharam, gente, do toque desse episódio? Curtam, comentem, compartilhem, gente. Até o próximo vídeo.